Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estarmos juntos mais uma vez para continuarmos nosso passeio por esse tema tão bom de se falar, que é sobre a graça de Deus. Hoje será a nossa parte 3, mas não será a última. A minha ideia é irmos até no máximo a parte 5. Vamos continuar seguindo. Se você ainda não assistiu a parte 1 e a parte 2, clique aqui, ou então aqui, no link que está na descrição do vídeo, ok? Assim você pode seguir toda a linha de pensamento que eu estou traçando até aqui. Nosso texto base tem sido Efésios 2, de 8 a 10, e eu vou relê-lo agora mais uma vez. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Terminamos o último vídeo diante das seguintes perguntas. Se sempre houve a graça, para que então precisamos de Jesus? Por que ele precisou vir? Por que Jesus não veio antes? Ou para que serviam todas aquelas leis e sacrifícios? Vou construir toda uma linha de raciocínio para responder isso no final. Então, caminha comigo até o fim. Toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, aponta para Jesus. Em cada livro da Bíblia há um aspecto, um símbolo, um tipo, algo que aponte para Cristo. Toda a narrativa veterotestamentária nos conduz para a chegada do Messias. Agora, pensem um instante. Gálatas, capítulo 4, verso 4, diz: Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. A humanidade precisou ser preparada para receber Jesus. E mesmo assim, muitos são aqueles que não creem. Esse detalhe da humanidade ser preparada é muito importante para entendermos a graça no Velho Testamento e a função da lei. Vamos falar sobre isso agora. A função da lei, a necessidade da lei. A Bíblia não foi concebida com o objetivo de ser um livro de história, na concepção de um estudo historiográfico, geográfico e cientificamente pormenorizado. Ela se preocupa, como vimos, em revelar Jesus de ponta a ponta, revelar um pouco de quem é Deus, como ele age, seus desígnios, o seu amor por nós, a sua salvação e o quanto precisamos dele. Também revela quem é o homem com suas virtudes e defeitos. Essa é a preocupação bíblica. Digo isso porque, assim como o povo de Israel, que antes de ser nação começou primeiro em Abraão, que depois se tornou uma família, e de uma família para um clã, de um clã para tribos, de tribos para um povo, de um povo para uma nação e de uma nação para um país, assim aconteceu com vários outros povos também. Antes do povo de Israel, já existiam os sumérios na Mesopotâmia, há 6.000 anos atrás. Assim também como os egípcios há 6.000 anos atrás. E existem relatos de civilizações ainda mais antigas do que estes, de 10.000 anos atrás. Falamos tanto do povo hebreu e dos judeus e da promessa feita a Abraão, que muitas vezes nos esquecemos que Abraão não era hebreu. Ele era sumério ou mesopotâmio, da cidade de Ur dos caldeus. Gênesis 10 e 11 fala da origem de alguns daqueles povos. Antes do Código de Leis hebraico, já havia o Código de Leis desses povos, particularmente dos mesopotâmios, conhecido como Código de Hammurabi. Muitas pessoas leem o Velho Testamento e acham as leis duras e cruéis, porém alguns estudiosos dizem que o Código de Hammurabi era ainda mais duro que o Código Hebreu. Não podemos julgar a história pela concepção social, cultural e antropológica da modernidade, do nosso tempo. Por mais que estudemos, nunca conseguiremos entender perfeitamente o pensamento humano de aproximadamente 6, 7, 8.000 anos atrás. Assim, as leis eram estabelecidas conforme as necessidades, a cultura, a sociedade e a ciência da época, ou seja, quase nenhuma. Porém, a humanidade percebeu que sem autoridade e sem regras que determinam a convivência, o ser humano era incapaz de seguir em frente. O que estou dizendo é que essa questão que muitas vezes ouvimos sobre a dureza da lei é verdadeira. Porém, não era exclusiva do povo de Israel e não é nada diferente do que existe hoje, no tocante à sua rigidez. A lei era dura antes e continua sendo dura hoje. Não há diferença. Lei é lei. A sua aplicabilidade é que varia de sociedade para sociedade. A lei revela a natureza pecaminosa do homem, qualquer que seja o código, em qualquer lugar. Mas é claro que
a lei de Deus se difere de qualquer outra lei. Paulo diz em Romanos 5, verso 20, que a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Ou seja, não veio primeiro a lei para que houvesse o pecado, mas por causa do pecado houve a necessidade da lei. Ele mesmo, no capítulo 2, trata sobre isso, mas quero ressaltar o verso 12. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. É preciso ler todo o capítulo 2 para entender isso bem. Mas o que Paulo está dizendo é que a lei era necessária para que o homem soubesse exatamente qual era o seu erro, como uma forma de educá-lo. Mas mesmo que não houvesse a lei, ele estaria condenado, pois ainda que não haja lei, há a revelação de Deus na natureza e há a consciência moral do homem, que é feito semelhante à imagem moral de Deus. Por isso, falei essas coisas sobre as civilizações, também para ressaltar a diferença dos hebreus para os demais povos. É que esses povos escolheram se afastarem de Deus. Basta lermos as narrativas sobre Noé, sua descendência e a Torre de Babel, que veremos como no início o Senhor era conhecido por todos, mesmo sem a existência do Pentateuco, que só surgiu com Moisés muito depois do cativeiro egípcio, inclusive. Assim, Deus separou o povo hebreu para este ser o instrumento da sua revelação a todos os demais povos, e o próprio Deus ditou suas leis ao seu povo. Deus cuidou do seu povo em todos os seus aspectos. Tanto é que, ao lermos o Pentateuco, encontramos muitas questões da lei sobre saúde, empréstimos, relações trabalhistas, etc. Mas, claro, havia também as questões religiosas. Então, com isso tudo, respondemos sobre a necessidade da lei. Foi necessário eu dar um passeio em toda essa complexidade para chegarmos em um ponto específico. A lei é uma só. Tanto as leis sociais como as leis religiosas tinham a mesma importância para Deus. Deus sabia qual era a melhor forma do seu povo se relacionar entre si e principalmente se relacionar com Ele. Por isso, toda a lei foi dada por Ele. Cumprir a lei não salvaria ninguém, nunca, jamais. Primeiro, porque é impossível cumpri-la sem falhar em nada. E o transgressor da lei não quebra um item da lei, e sim todo um código, porque, como acabei de dizer, o código é um só, dividido em várias leis. Paulo deixou isso bem claro em Gálatas capítulo 3, versos 10 e 11. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Não há como não falhar na lei. O homem é incapaz de cumpri-la sem cometer falhas. Se cumprir a lei fosse o suficiente, se cumprir os mandamentos fosse tudo o que importava para Deus, então os confrontos de Jesus com os fariseus não fazem nenhum sentido, porque os fariseus posavam de cumpridores da lei diante do povo, porém seus corações estavam podres diante de Deus. Na intimidade de cada um, certamente suas vidas estavam longe do Senhor. Não existem dois planos de salvação, e sim um. Aquelas pessoas que viveram na época do Antigo Testamento eram salvas única e exclusivamente pela graça de Deus. Mesmo que Jesus ainda não tivesse vindo morrer na cruz, a salvação deles foi garantida pela fé, pois expressavam sua crença no Salvador que viria no futuro, através do sacrifício dos cordeiros. Estes animais simbolizavam a Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como diz João, capítulo 1, verso 29. Eis aí mais uma questão importante. Os sacrifícios dos animais tinham dois significados. Primeiro, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, Hebreus 9, 22, ou seja, uma vida por outra vida. E o outro significado é que isso deveria ser uma manifestação de fé. Ao sacrificar um animal, a pessoa estava testemunhando que cria e esperava na promessa do Cordeiro de Deus. A fé tinha que vir antes, como Paulo diz em Romanos, capítulo 4, versos de 9 a 12. Então, o povo de Israel, ao entender que sua lei foi dada diretamente por Deus, deveria obedecê-la por fé e amor.
e conscientes de que não podiam cumpri-la completamente, seus sacrifícios deveriam expressar um arrependimento sincero por esse reconhecimento de imperfeição diante do Senhor. Isso é fé. Isso caracteriza um coração submisso ao Senhor. Porém, o Velho Testamento é repleto de narrativas em que o povo deixou de crer e passava a cumprir as leis não mais como uma prova de real obediência e arrependimento diante de Deus, mas como um ritual, vazio e mecânico, achando que sua religiosidade, seus atos perfeitos, seriam suficientes para sua salvação. São muitos os textos que mostram essa realidade. Então, acredito ter respondido àquelas perguntas feitas no início. Por que então Jesus precisou vir ao mundo? Em primeiro lugar, porque, por maior que fosse a fé daquelas pessoas, a lei traz opressão, o medo de se tornar transgressor e, com isso, se distanciar de Deus. A lei também é segregadora, pois faz uns se acharem melhores do que os outros, assim como os fariseus faziam. A lei é complexa e impossível de ser cumprida na sua totalidade. A lei não resolve o problema da separação entre Deus e o homem. Não estamos debaixo da lei no sentido de não estarmos debaixo da antiga aliança e, portanto, não mais sob a maldição da lei, que considera malditos e sujeitos à ira de Deus todo aquele que não permanece perfeitamente na prática de todos os seus mandamentos. Disto estão excluídos os crentes verdadeiros por causa de Jesus Cristo, sem que, no entanto, não estejam sem lei para Deus, pois estão debaixo da lei de Cristo, como Paulo nos diz em 1 Coríntios 9, 21. E qual é a lei de Cristo? Marcos 12, de 29 a 31. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. As mais de 600 leis do Pentateuco foram resumidas a essas duas. E ainda assim, não há um sequer que consiga amar a Deus perfeitamente e amar ao próximo perfeitamente. Isso só reafirma a nossa incapacidade de cumprirmos a lei e de que Cristo está acima, é acima da lei. Em segundo lugar, Jesus precisou vir porque Ele é o último Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a concretização da fé de todos aqueles que no passado cumpriam a lei não como um ritual, mas porque criam na promessa do Cordeiro de Deus que viria. E se submetiam a essas leis porque sabiam que sua obediência era a prova do seu amor por Deus. Não à toa Samuel falou: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. 1 Samuel 15, 22 e 23. Mas principalmente, em terceiro lugar, porque em Jesus temos a maior prova do amor de Deus por nós. Porque em Jesus, Deus se tornou um de nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Por que Jesus não veio antes? Porque era preciso Deus preparar a humanidade para a chegada do Messias. Era preciso que ele viesse na plenitude dos tempos, para que essa mensagem de salvação e a confirmação do cumprimento da promessa alcançasse a todos os povos. E assim, como o Senhor preparou a humanidade por milênios para a chegada do Messias, ele hoje faz a mesma coisa por nós, nos preparando para a sua volta. Segundo Pedro, capítulo 3, versos 8 e 9, diz assim: não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Essa verdade é a mesma para o Velho Testamento.
Para que serviam todas aquelas leis e sacrifícios? Para que aquelas antigas 12 tribos se transformassem em nação e também para que, através delas, as pessoas pudessem demonstrar sua fé e sua obediência. O sangue para purificação era necessário, mas ele só tinha efeito se antes houvesse a fé. A fé era precursora da obediência, e a lei era a obra que provava que essa fé não era morta. Logo, a salvação no Antigo Testamento era pela graça, através da fé, e não pelas obras da lei, não pelos feitos da lei, não pelas atitudes da lei ou pela religiosidade da lei. No próximo vídeo, vamos seguir nosso estudo para sua fase final. À luz de Efésios 2, como estamos fazendo, e também à luz de tudo isso que já dissemos, vamos definir o que é a graça de Deus. E ainda, o que Romanos 5 e 6 nos falam sobre o nosso comportamento diante da graça. Nosso modo de agir faz diferença para Deus diante da graça? Podemos agir como quisermos? Existe recompensa quando fazemos o bem? Um grande abraço e até lá!